A gravação e transmissão iniciada, beleza. Bom, como eu tinha Nossa, falado antes, tá, eu vou estar mostrando para vocês a outra forma uma forma mais, digamos, mais facilitada de fazer uma análise, que é a análise por partes, é analisando todas as informações e pegando por partes. E também eu vou dar uma revisãozinha na série temporal para vocês, para relembrar vocês sobre isso. Então, o enunciado é da questão 3, eu vou ler aqui o enunciado. Uma empresa realizou um estudo para entender os fatores que influenciam o salário mensal de seus funcionários. O objetivo foi avaliar o impacto da experiência, anos de trabalho e da carga horária de treinamento recebido por funcionário recebida por funcionário no valor do salário. A seguir estão os resultados do modelo de regressão múltipla, linear múltipla, ajustado com base em uma amostra de 998 funcionários. Então, aqui nós temos os gráficos e também temos aqui as três tabelas, a da nova, dos coeficientes de salário e da matriz de correlação. Aqui fica melhor. Tá? A professora me instruiu a ensinar para vocês a forma de extrair os resultados dessas tabelas. Ou seja, se vocês olharem esses resultados aqui, vocês podem observar que em ambas essas aqui, a nuvem de pontos, que é isso aqui onde o amostra está circulando, ela está subindo. Dá para você ver que é uma crescente entre elas. Há uma questão crescente dessa nuvem de pontos. Onde dá para vocês verem que também que dá para ver dá para a gente fazer uma linha imaginária que vai passar sobre essa linha de pontos e ela ficará crescente. Isso em ambas, tá? Isso é possível ver isso em ambas. Ou seja, o que que a gente pode pegar dessa tabela, nessas duas informações aqui? A regressão, ela é linear e crescente. Ela é linear e crescente nesse exemplo, nesse tipo de coisa, nessa coisa assim. Existe também. Peraí. Aqui. Olhando o meu trabalho, a gente tem como ver outros exemplos. Aqui é um exemplo mais parecido com o que a gente viu antes, da regressão. Tirando a parte da linha, é possível ver essa linha que a nova de pontos está subindo. Isso é fora do trabalho, tá? Só para vocês terem uma outra noção. Uma outra regressão que dá para ver é quando nós temos uma nuvem de pontos em que dá para ver claramente que dá para ver claramente que não está subindo nem descendo. Quando a nuvem de pontos estiver desta forma, estiver neste jeito, ela não é linear, ou seja, a regressão, a forma de fazer uma análise seria que ela não é linear. E a outra forma seria quando a gente consegue ver que a nuvem de pontos, esses pontinhos aqui mais pretinhos, elas estão descendo. Elas estão descendo. Quando isso acontece, ela continua sendo linear, porém decrescente, porque ela está descendo. Ou seja, se a nuvem de pontos estiver subindo, ela é linear crescente. Se a nuvem de pontos não estiver pendendo para nenhum lado, só for uma nuvem de pontos aleatória ali que não tem nada que está subindo nem descendo, ela não é linear. E aqui é aquela linear decrescente. Isso é para vocês saberem, para quando aparecer na prova, um exemplo mais ou menos assim, para vocês saberem. Ó, isso aqui é linear, isso aqui é linear decrescente, aqui é não linear, e aqui é o linear crescente. Só para vocês terem uma noção mesmo. É bom vocês colocarem esse tipo de coisa na folha de cola de vocês, que é muito importante. Talvez não caia um exemplo assim, porque ela não passou para a gente, mas um exemplo assim ou outro assim, talvez caia provavelmente. Bem provável. Bom, agora partindo para análise de regressão desse primeiro momento. A gente coloca aqui gráficos, seja análise dos gráficos, e um texto ficaria aqui, ambas as regressões são lineares, crescentes. Já que é possível
traçar uma linha crescente, passando, ó, passando pela nuvem de pontos. Isso aqui, eu acho que acho que só daqui para cá ela já conta, porque é possível, isso já é uma análise já para um áudio. Isso aqui é só um apontamento que eu estou dando. Vocês podem excluir isso aqui, se vocês quiserem, mas isso conta também para análise de certa forma. Mas se vocês não lembrarem disso, não tem problema. O importante disso aqui é vocês extraírem as informações da tabela. Então, é vocês olharem esse exemplo e já poderem ver, ó, isso aqui é uma linear crescente, isso aqui é uma linear crescente também. Se fosse uma nuvem de pontos só, uma nuvem de pontos aleatória sem nada, seria um indicativo, seria não linear, ou se tivesse para baixo uma linear decrescente. A professora me pediu para enfatizar muito isso, para vocês saberem extrair as informações disso e das outras tabelas também. Bom, partindo agora para. Deixa eu só sair daqui. Partindo agora para a tabela a nova. Ou seja, a gente vai analisar a primeira tabela nova. Tabela a nova. Tabela nova. Para a tabela nova, a gente vai ter duas informações que a gente vai ter que usar. O F. Então, a gente vai ter que usar para a tabela a nova, ou seja, vou colocar aqui. ODS para a tabela nova, analisar o F e o p-valor, que é o mais cantinho aqui, esse P aqui, esse P-valor aqui. Agora vamos para as informações para extrair. Nós temos três linhas aqui: treinamento, experiência e resíduos. O treinamento e experiência são as variáveis que a gente está vendo, e o resíduo são o resíduo das informações. Nós temos nas colunas o soma dos quadrados, os graus de liberdade, os quadrados médios, o F e o P. Como eu tinha falado, o F e o P vão ser as informações que a gente vai conseguir extrair alguma informação. E para a gente conseguir extrair uma informação de P, a gente vai precisar também olhar nessa tabelinha aqui dos graus de liberdade. Por quê? A gente agora vai usar a tabela F para medir. Por quê? Como que a gente usa essa tabela F? Usando como exemplo a tabela nova. A tabela F, ela lê nessa coluna aqui, baseada nos graus de liberdade. Então, a coluna são os graus de liberdade do numerador F, que por padrão é sempre um, tá? Como a gente está olhando aqui, a gente estaria pegando a informação dessa daqui. Isso aqui é um. Então, a gente olharia na coluna um e na linha 997. A gente vai olhar aqui e ver, olha, ali, nas linhas só vai ter até 120. Então, como não tem 120, a gente vai olhar aqui nesse sinalzinho de infinito aqui, 3,84. Então, esse é o valor de f de Fischer. F de Fischer. Ou seja, como eu tinha falado, nas colunas é sempre o grau de liberdade das variáveis. As variáveis são treinamento e experiência, que é um, e a linha é representado pelo grau de liberdade dos resíduos, que é esse aqui de baixo. O grau de liberdade dos resíduos é 997. O mais próximo disso é o infinito. Então, a gente vai olhar o 3,84. Beleza. Beleza, nós temos então a informação pegada na tabela do 3,84. Tá. Como é que seria uma análise agora olhando isso aqui, olhando essa informação aqui? Nós podemos falar, na verdade, que
ambas as variáveis, ambas as variáveis, treinamento e experiência, são, ela, peraí, ambas as variáveis, treinamento e experiência representam, não, explicam, na verdade, explicam grande parte dos dados da regressão, já que o valor de f 43,89 é maior que o f de Fisher, que é igual a, como é que a gente vai aqui, 3,84. 3,84. Porém, a variável experiência, não me engano, experiência é significativamente, não, ela é estatisticamente significativa para a regressão, já que o P, não, já que P é igual, menor, na verdade, menor que 0,01. Diferente de treinamento, onde P é igual, quanto mesmo? 0,309. 0,309. Beleza. O que que a gente pode pegar de conclusão da tabela ANOVA para extrair as informações? Deixa eu colocar aqui também observações. Se F for maior que o F de Fisher, então a variável em questão explica grande parte dos dados. E o P, e se o P, vou colocar valor for menor que, vou colocar for menor que 0,01, então ele explica, desculpa, ele é significante para a regressão. Ou seja, quanto menor o P, mais significante é a variável para a regressão. O que eu estou dando aqui para vocês é para vocês lembrarem desse tipo de informação, para vocês poderem fazer a, a análise mais safe, que se vocês mais segura, porque se vocês forem olhar o meu, eu faço tudo direto. Eu já olho o meio tudo direto. Já faço meu tudo direto, tipo mais uma coisa só. Mas assim eu acho que fica mais fácil para vocês separando por assunto de tabela. Então, gráficos. Ambas as regressões são lineares crescentes. Da tabela nova. O valor de F explica grande parte dos dados.
Aí é só vocês colocar no detalhe do F, a comparação de F, da Fzão com Fzinho de Fischer. E depois só um detalhezinho baseado no P, entendeu? Acho que fica bem mais fácil assim, da maneira como, diferente do que eu fiz aqui. Diferente da forma que eu fiz aqui desse jeito. Agora vamos para outra tabela, dos coeficientes do modelo. Coe, coe, coeficientes do modelo. Dois pontos. Aqui é só vocês colocarem as informações de alfa, as informações dos alfas e dos betas. Em si, é só isso que essa tabela vai realmente pedir para vocês, só para vocês colocarem os valores de alfas e de betas. Ou seja, os valores dos coeficientes ficam, dois pontos, alfa, deixa eu escrever alfa aqui, alfa, intercepto, é igual a menos 3.862 menos 3.862. Aí tem outra informação que é ponto cinco, beta um, treina, treinamento, que é igual a 49, e o beta 2 que é igual a experiência, que é igual a 308,3. Ponto. Esses são os valores dos coeficientes. E é só isso que tem como extrair nessa tabela, por exemplo. Então, aqui já seria mais encurtado do que eu tinha feito aqui, por exemplo. Aí vamos para a última tabela, que são a das comparações, se não me engano, matriz de correlação, ou seja, tabela correlações. Aí ficaria que salário tem uma correlação moderadamente forte com ambas variáveis. Deixa eu melhorar isso. O salário tem uma correlação moderadamente forte com ambas as variáveis, sendo treinamento igual a 57,5% e experiência igual a 59,8%. Aí, vírgula, e treinamento tem uma correlação é uma correlação forte com experiência, que é igual a 94,8%. Isso seria a análise. Como observação, aqui acho que não tem muito o que dizer. Aqui as informações já são bem ditas assim. Já deixei aqui a informação do P, aí vamos pegar a matriz de correlação, aí eu vou, como é que separa aqui?
Se a informação for maior que 0,5, então é moderadamente forte. Se for menor que 0,5, então é fraca. E se for maior que 0,7, mais ou menos, então é forte. Entenderam essas observações? Isso aqui eu estou dando mais para vocês lembrarem disso, para vocês extraírem as informações da tabela, porque isso é importante. Vocês saberem olhar para essas tabelas e olhar para esse gráfico e saberem, ó, eu já sei identificar o que são esses gráficos. Eu já sei identificar os valores da tabela, somente dessa nova aqui, para saber se tal variável explica grande parte dos dados ou se ela é significante ou não. As correlações, os coeficientes do modelo, essas coisas assim. Entenderam? Sobre isso, ficou alguma dúvida? Sobre isso, não. De boa, por enquanto. Não, Ficou alguma dúvida? Como extrair as informações da tabela e dos gráficos? não. Não. A gente vai seguir. Não? Pode seguir? Beleza. É bom vocês, é bom vocês, sei lá, eu passei as listas no WhatsApp e tem algumas assim, eu acho. Mas qualquer coisa, pede para o chat GPT, algumas informações, algumas tabelas assim, com alguns exemplos fictícios, e vocês fazerem as análises. E depois virem assim, e seguirem mais ou menos o modelo que eu estou dando aqui, entendeu? Aí revejam as aulas e tal, que aí vocês vão, acho que vão sair muito bem nessa prova aqui. Pelo menos as análises é garantido o ponto, garantido o ponto. E os exercícios de teste de hipótese também é importante vocês refazerem, mesmo usando a IA para gerarem exercícios, é bom vocês fazerem e depois vocês podem me mandar para eu dar uma vista sobre isso. E aí é com vocês. Vamos para o próximo agora, que é uma regressão logística. Um estudo foi realizado com o objetivo de prever o risco de diabetes baseado nas variáveis explicativas, IMC, índice de massa corporal e nível de glicose dos pacientes. A variável resposta é binária, indicando se o paciente possui diabetes 1 ou não, 0. Ou seja, se for 1, significa que ele tem diabetes, e se for 0, significa que ele não tem diabetes. Foi ajustado um modelo de regressão logística com essas duas variáveis explicativas. A seguir estão os resultados da regressão logística. Beleza, então nós temos o modelo de ajustamento, nós temos a tabela de classificação, que está dizendo aqui, por exemplo, que os pacientes que não têm diabetes, as respostas que eles colocaram estão 85%, estão 85,3% corretas. E se as que têm diabetes responderam 80,5% corretamente nesse caso. Aqui é a mesma coisa da outra da regressão, vocês só vão colocar as informações do intercepto, que é o alfa, e dos betas, do beta 1 e do beta 2, que é IMC e a glicose. E sobre as medidas de ajustamento do modelo, aqui essa tabela está dizendo que assim, quantos por cento esse modelo foi ajustado, que vai chegar naquela mesma linha que eu tinha feito de correlações, só que eu vou formalizar isso para ficar melhor. E aqui nós temos o VIF, que diz enquanto as duas variáveis são correlacionadas com o modelo, são correlacionadas ou não com os valores de diabetes, ou não diabetes, no caso da regressão. Então, vamos para análise desse cenário aqui. Então, análise
Regressão logística. Então, vamos pegar a primeira tabela. Medidas de ajustamento. Então, vamos pegar a tabela de ajuste do modelo. Dois pontos. O modelo foi moderadamente forte, foi ajustado de forma hum, moderadamente forte, já que seu pseudo R, ou acho que ela aceita só vocês colocarem, já que seu R, seu R é igual a 63, peraí, 63, só 63, 63%. Beleza. Agora vamos para os coeficientes do modelo. Coeficientes do modelo. Dois pontos. Os valores do modelo são, dois pontos, alfa, intercepto, intercepto é igual a menos 217,48, beta 1, que é IMC, IMC é igual, peraí, vou colocar aqui, coloca embaixo, 1,57 e beta 2, glicose, é igual a 1,48. 1,48. 1,48. Beleza. Isso que a gente extrai dessa tabela. Agora vamos partir para a tabela de classificação. Tabela de classificação. Dois pontos. Os pacientes sem diabetes responderam corretamente os pacientes sem diabetes responderam corretamente em 80%, em 85,3%. Pacientes sem diabetes responderam corretamente em 85. Peraí, responderam de forma correta com 85%. Em 85% fica melhor. Em 85%. E os pacientes com diabetes responderam de forma correta em 80,5%. E como é que eu sei disso? Por conta dessa tabela de classificação, porque ele está pegando aqui o observado
o 0 que seria o sem diabetes e 1 que é com diabetes. E ele está dando a porcentagem de respostas corretas feitas por essas pessoas, feitas por essas pessoas sem diabetes e com diabetes, sendo com diabetes. Responderam 80,5% dos casos, e sem diabetes é 85,3% dos casos. Ok? Ok. E agora vamos para a tabela de VIF, que é a tabela aqui de estatísticas de colinearidade. Seja a tabela de colinearidade. 2 pontos. Ambas as variáveis são, tá certo, são fortemente correlacionáveis, já que o VIF é maior que 5. Já que o VIF delas é de 7,12, é maior que VIF. Só colocar aqui, colocar aqui embaixo. Já que o VIF já que o VIF igual a 7,12, 12 é maior que 5. E essas são as informações que a gente pode pegar da tabela. Ficou alguma dúvida sobre isso? Não. Maria, ficou alguma dúvida sobre como extrair as informações das tabelas? Não. Nenhuma? Então, só para eu formalizar aqui uma definição, de que desculpa, se o R seria o R aqui, esse R, eu vou colocar aqui, RCS, acho que tem um, dois no mesmo, mas tudo bem. Se S for maior que, que 0,5, então é moderadamente forte. Se RSS for menor que 0,5, então é fraco. Se RCS for maior que 0,7, então é forte. Isso é só sobre os R's da primeira tabela. Aqui também não tem muito. Aqui eu acho que na tabela de classificação não tem muito onde errar, porque está dizendo observar os corretos. Aqui também é a mesma coisa do outro. E aqui o do VIF. Acho que eu tenho até aqui em cima, mas. Aqui, eu tenho até aqui. Ou seja, ponto de observação é que se o VIF for igual a 1, ele não é correlacionável. Se o VIF estar entre 1 e 5, ele é moderadamente correlacionável. E se o VIF for maior que 5, então ele é altamente correlacionável. Ou como eu coloquei aqui, fortemente correlacionáveis, as variáveis, com o modelo. Altamente, fortemente, não muda tanto em si. O correto seria altamente, mas não acho que não teria problema colocar fortemente correlacionáveis, que é tudo uma derivação da palavra. Ok? Então, de novo, não ficou nenhuma dúvida nessa análise de regressão. Eu sei que eu estou fazendo exercício de novo, mas é só para vocês verem essa outra forma de fazer a análise de fato. Então, não ficou nenhuma dúvida nas duas regressões?
Não. Não? Maria, conseguiu pegar como extrair as informações? Sim. Conseguiu? Beleza. Não contem que vai ser a mesma coisa. Provavelmente não vai ser. Ou talvez seja também, mas provavelmente não. Então é bom vocês saberem extrair as informações dessa tabela, verem a tabela de ajustamento, classificação, coeficiente de modelo e a de estatística de clonalidade para vocês saberem, isso aqui não é correlacionável, isso aqui não é, entendeu? A mesma coisa para cá. Então é interessante vocês saberem extrair as informações da tabela, principalmente nessa questão do F daqui, ok? E aí, eu vou partir um outro exemplo. A professora me confirmou que na série temporal, ou seja, na série temporal, vai ser só uma tabela. Então, em vez de ser essa aqui, que vai ser que tinha ano como medição, e para informação tinha que fazer do IPC, e no meu caso, da população, eu acho que isso aqui é da população, ela só vai colocar uma tabela. Ou seja, fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu acho que eu tenho um exemplo. Deixa eu abrir aqui o Excel online, que acho que eu tenho aqui um exemplo, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem um exemplozinho aqui. Eita, droga. Não, eu fiz. Tá. Eita, não. Tá. Eu vou fazer uma questão. Estão conseguindo ver? Acho que assim fica melhor. Tá muito pequeno. Então, vou dar uma entrada. Muito melhor? Ah, beleza. Média móvel e ajuste exponencial. Tá. Maria, tá conseguindo ver? Aqui? Alô? Os números daqui estão. Ah, eu não escutei, Maria. Conseguindo ver? Ó, Eu coloquei os números, Ah, tá vendo? beleza. Certo. Bom, eu vou me basear nessa listinha aqui bem pequenininha. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. 16 e aqui 7007. Beleza. Aqui a média móvel eu vou fazer para 3 anos. Que eu acho que ela não vai fazer, ela não vai colocar de 7 anos talvez. Mas se for, o molde que eu vou fazer também vai ser isso. Vai mudar um pouquinho. E a exponencial aqui. Bom, partindo para a média móvel. Como que é a fórmula da média móvel? Vai estar aqui embaixo. Vai ser dado um mais dado 2 mais dado 3, tudo isso dividido por 3 neste caso. Peraí, que tá aqui em cima. Neste caso. Aí, se fosse por 5, aí seria D1, peraí, seria D1, deixa eu só colocar aqui para facilitar minha vida, mais D2, mais D4, D5 e assim por diante. E o D7, que é o outro, é a mesma coisa, eu só não vou escrever porque senão vai ficar muito. Acho que eu vou até escrever. 7 mais D6 mais D7. Beleza. Ou seja, o que seriam esses Ds? Seriam os dados. D de dado, aqui bonitinho. Os Ds de dados aqui bonitinhos. Deixa eu colocar aqui. Tô dando uma agonia. Aqui. Beleza. Como eu vou estar baseando na média móvel de 3 anos, como que a gente faz?
Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Beleza, assim fica melhor. Como que a gente vai fazer na média de 3 anos? Na média de 3 anos, nós vamos pular a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Por que que a gente faz isso? Quanto que a gente está querendo pegar? 3 dados. A gente tem que pegar o dado da linha mais dois de cima. Aqui não tem como e aqui não tem como. Aqui já tem como, então a gente vai deixar esse caso em branco, deixar em branco, e nesse caso também em branco. E vamos pegar aqui esse tipo de coisa. E como vai ficar? Vai ficar este valor mais este valor aqui, mais este valor aqui. Tudo isso dividido por 3. Só para confirmar que a conta deu certo, vou abrir a calculadora. Era 1.001 mais 2.002 mais 3.003. Ok? Agora divide por 3 e deu esse valor aqui. Ok? Ok. E agora, para fazer essa conta, a gente vai usar o valor da linha mais mais o de cima, mais o outro de cima, para cumprir a regrinha daqui, essa regrinha daqui. Então, Ô, regrinha daqui. Daniel, Eu. como que. Qual o critério para saber quando que é para dividir? Ela vai falar aqui, um exemplo. Eu vou usar o exemplo da própria prova. Aqui, ó. Cada lista, tá, aqui tem algum texto em cima só que cortou. Calcule as tendências por médias móveis de 3 anos. Então, ela quer média móvel de 3 anos. Ela vai dizer no exercício. Se ela quer de 5 anos, de 7 anos, de 3 anos, nesse caso, de 3 anos. Então, ela pediu 3 anos aqui, entendeu? Ela pede no exercício isso. Então, nesse exercício, nessa prova, ela Quer estava dizer, pedindo vai pegar, no caso, nesses 3 três, que anos. é os 3 anos, vai usar na divisão. Oi? Tá, Repete mas que eu não vai, escutei. passa lá pro cálculo para eu ver os Ah, números. no exemplo daqui, falando exemplo daqui, tá, eu vou fazer um Não, aquele que exemplo. estava Ah, cálculo. tá. Beleza. O cálculo é esse aqui. O dado um mais o dado 2 mais o dado 3, tudo isso dividido por 3. E na Sim, que é tabela, que a dos gente vai criar uma três outra anos. tabela, a gente vai excluir os dois. Oi? Esse 3 aí é dos 3 anos, no caso. Exatamente, dos 3 anos. Ah, ok. Se ela pedisse de Melhor. 5 anos, o 5 é referente aos 5 anos. 7 anos, referente aos 7 anos. Entendeu? Entendi. Uhum. Então fica mais ou menos assim a conta. Por quê? Como é que a gente. Uma forma que eu sempre ajudo para me basear. Ela está pedindo de. Vamos pegar esse exemplo assim de 3 anos. 3 anos. Eu sempre pego assim, primeira linha. A fórmula é os D1, D2, D3. Esse primeiro dado aqui, não tem nenhum dado em cima, então a gente não usa ele. Logo aqui vai ficar sem. Na linha 2 nós temos um dado, nós temos o dado um, temos o dado 2, mas não temos o dado 3. Então também não é essa que a gente vai usar. Também apagamos aqui. E aqui, temos o dado um, temos o dado 2, temos o dado 3. Então é essa linha que a gente vai começar a usar. É assim que eu me baseio para lembrar sobre isso aqui, porque os números aqui de 3, 5 e 7 anos é o número que a gente vai começar. Então, se a gente não tem como terminar, se a gente não tem todos os dados, sendo que não é a linha que a gente vai pegar, entendeu?
Então, por exemplo, se a gente fosse fazer de 5 anos, vai. Deixa eu pagar Maria, aqui. a Maria levantou a mão aí. Hein? Oi? Maria, Não, eu acho que você já ia explicar. Porque se no caso fosse de 5 anos, eu teria que deixar 5 colunas vazias até começar? É, não são 5 colunas, são 4 linhas. São 4 linhas. Ah, isso aí. 4 linhas. Porque na quinta, você vai ter o dado de uma linha, o dado 2, o dado 3, o dado 4 e o dado 5. Entendeu? Que é para compor isso aqui. E se fosse 7 anos? Média móvel 7. Deixaria a linha um vazia, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6 vazia. Por quê? Na linha 7 a gente já vai ter todos os dados necessários para poder fazer a média móvel. Então, aqui Beleza, teria entendi. valor, entendeu? Isso Uma daí. outra informação, mas é tipo assim, eu quero de 5 anos, beleza, então eu pulo 4 linhas, que seria o número de anos que eu quero menos um. Acabou. De linhas que eu vou pular. Assim fica também mais fácil. Ok? Sobre essa questão de pular linha ou não? Alô? Eu caí? Sim, já entendi isso aí. Ah, tá. E o cálculo? Ficou alguma dúvida? Esse aqui? Explica de novo o cálculo, por favor. Ah, beleza. que vai dar. Então, eu tenho. Vamos supor que em um exercício ela deu a tabela de anos, de 2010 até 2016, e aqui temos a tabela de dados que a gente quer estudar. Vamos supor que seja população, vai. População, beleza. Então, a gente quer estudar a média móvel das populações. Ela pediu, eu quero calcular a média móvel das populações de três anos, em 3 anos, beleza. Então, eu pulo 2 linhas, que não vai ter a informação, e o cálculo fica o seguinte, vai ficar o seguinte, seria, o cálculo seria 3.000, deixa eu colocar na ordem, 1.001 mais 2.002 mais 3.003, que é referente a esses dados aqui, a soma desses valores, tudo isso dividido por 3. Esta seria a fórmula. Neste caso, aí para de baixo, seria 2.002 mais 3.003 mais 4.004. Tudo isso dividido por 3. E por que sumiu o 1.001? Porque eu quero pegar o valor da linha que eu quero calcular, mais os dois valores de cima. Então, é esse valor, mais esse valor, mais este valor aqui. Todo esse conjunto dividido por 3. E como ficaria o de baixo? 3.003 mais 4.004 mais... Eita, fiz merda. Tá, peraí. 3.003. Porra! Mais 4.004 mais 5.005. Tudo isso dividido por 3. E assim por diante. Aqui ficaria 4.004 mais 5.005 mais 6.006, que é o valor aqui, dividido por 3. E aqui é só encerramento. 5.005 mais 6.006 mais 7.007. Tudo isso dividido por 3. Ok? Entendeu, Maria? Sim. E nesse caso aqui do de 5 seria a mesma coisa, porém,
a gente usaria os dados de 5.005 mais 4.004 mais 3.003 mais 2002 mais 1.001. Tudo isso dividido por 5. E aqui, na de 7, seria a soma de tudo isso aqui, tudo isso dividido por 7. E assim por diante, sempre saindo um degrau. Então, se tivesse mais uma variável aqui, no caso de média móvel de 7, a gente usaria até aqui, supondo. Supondo que tenha 8, vai. Vamos supor que tenha isso aqui. A gente usaria até aqui para calcular. E aqui de baixo, a mesma coisa. Aqui de baixo, a mesma coisa. Sem a fórmula, tá? Isso eu estou supondo valores. Entendeu? Eu não escutei, repete. Eu tava fechando a porta. Entendi. Entendeu? Beleza. E agora, partindo para o ajuste exponencial. O ajuste exponencial, ele vai ter Só que, por aí. ele vai... O resultado final disso aí daria quanto? Oi? O resultado final disso daria quanto? Ah, peraí. De qual? De todos esses aqui? É, Peraí. Média móvel A3. Resultado. Aqui fica nulo. Que vai ficar... Deixa eu pegar a soma. Dividido por 3. Aqui. Isso aqui eu só estou fazendo porque eu estou no Excel, tá? Mas por trás é isso aqui que está acontecendo, tá? Soma disso aqui. Dividido por 3. Era isso aqui. Tudo isso aqui dividido por 3. Eita, não. Que merda. Dividido por 3. Daqui dividido por 3. E aqui seria a soma disso aqui dividido por 3. Aqui ficou o resultado, Jorge, desse exemplo aqui. Esse aqui está aqui. Deixa eu colocar negrito aqui. Ok? O resultado daqui está aqui. Ok? ok. Ok, Jorge? Ok? Não. Ok, eu Daniel, entendi. Eu. mostra a tabela lá da prova, fazendo favor. Tabela da prova. Aqui. No caso aí é 3 valores. Como é que eu faço? Tá aqui 3 valores da média móvel de 3 anos. É porque você fez o exemplo com 2, aí tá com 3, né? Tem os anos, tem esse número aí de baixo e o outro de baixo. Ah, não, então. É que. Agora eu entendi a tua dúvida. Peraí. É porque o que ela tá dando são duas tabelas, Maria. O que ela deu aqui são duas tabelas. Então, por exemplo, ela deu a tabela de anos, correto? A tabela de anos a gente não usa para nada, porque é só uma medição. A gente não vai usar a tabela de anos para medir a média móvel disso, que é só para a gente ter uma noção. E ela colocou outra tabela, que seria IPC e acho que população também. Ou seja, ela tem aqui IPC e população. População. Ok, com as devidas informações. Aqui é 145, 145,
1,53, 1,55, peraí. Deixa eu pegar minha prova, que acho que são os mesmos valores, peraí. Tá, é diferente, esquece. Então, peraí. Tá. Deixa eu colocar aqui, tá. Então, ficou 145, 150,3, 155,2, 160,1. Tá. Eu vou pegar só desses quatro aqui, para ficar melhor. 196,6, 198,7, 200,8 e 202, não, 202,9. Tá. E aqui são os anos, que é 2010, 2011, 2012, 2013. Beleza. A sua dúvida é, pegando, por exemplo, nesse aqui. Pegar, por exemplo, de 3 anos. Então, média móvel, 3 anos. Vai, 3 anos. Pulamos a primeira linha, pulamos a segunda linha. Como vai ficar a fórmula dessa? E seria a média móvel de 3 anos do IPC. IPC. Seria 145 mais 150,3 mais 155,2. Tudo isso dividido por 3. E aqui o de baixo seria 150,3. Deixa eu sair daqui, porque fica mais fácil assim. Tá. 150,3 mais 155,2 mais 160,1. Tudo isso dividido por 3. Entendeu? A fórmula vai ficar assim, não vai mudar. E aí seria a média móvel 3A POP, que é da população. Aí a fórmula ficaria 196,6. Não, esquece. Pula um, pula 2. 196,6 mais 198,7 mais 200,8, tudo isso dividido por 3. E depois seria 198,7 mais 200,8 mais 202,9. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Tudo isso dividido por 3. Entendeu? Não muda, é porque você, nesse caso, faria duas médias móveis diferentes. Uma para a tabela de IPC e outra para a tabela de população. Entendeu? Entendi. Os valores finais de tanto da média móvel como dessa média móvel pop aí faz o quê? Com os valores finais disso? Nada. Ela só pediu no exercício mesmo. Ah, tá. Tá desocupado mesmo. É porque, se fosse partir mais além, com esses valores, você geraria um gráfico, que não vai precisar fazer na prova, logicamente, que ele faria esse gráfico, aí você faria uma análise de série, você faria
como eu posso dizer, uma comparação para ver que média móvel seria mais adequada, mas aí é outro Paranauê, mais para estatística, que não vai cair na prova. Fica tranquilo. Então, em tese, essa pergunta é a mais fácil de responder. Bom, em si é só você fazer a conta e seguir feliz. E uma coisa mais fácil é que ela falou que só vai, em vez de ter duas tabelas, em caso, em vez de ter duas tabelas de dados, tipo essa aqui que teve na prova, vai ser só uma. Então é bem mais fácil. Maravilha, tá bom. E outro ponto seria a análise. Que a análise, eu já vou colocar que a análise você vai cagar para os valores de média móvel e da ajuste exponencial, que é o que eu não mostrei ainda, ajuste exponencial, mas daqui a pouco eu vou mostrar. E você vai analisar os valores aqui da tabela de IPC e de população. Nesse caso, teve puramente uma crescente. Então, de 2010 a 2024, houve apenas uma crescente. Os valores apenas cresceram. Mas se tivesse, por exemplo, em 2011, teve, sei lá, deixa eu colocar aqui 190, vai. Supondo 190, e daqui 11 teve só quero, então poderia dizer, de 2010 a 2024 houve uma queda, houve queda até, sei lá, ano X, vai. Então, sei lá, em 2010 até ano X teve uma queda. Porém, em 2000 sei lá, deixa eu colocar 2017, começou a subir de novo. Coisa assim de análise. É só você Da analisar os valores aqui e ver, deu descrição, esse valor acontecendo, entendeu? É só analisar isso aqui, para ver se não, teve uma queda ou não em alguns anos. essa parte aí eu não Entendeu? entendi, não. Você pode explicar na tabela que tá feita da menina lá? Que tá confusa essa parte aí das análises. É daqui? A resposta dela você não tem? A resposta eu tenho, peraí. É, porque aí dava para você explicar melhor como faz a análise, né? Beleza. Uhum. Tá. Beleza. Sobe o WhatsApp. Tá no meu aqui. Tá, deixa eu baixar isso aqui. Conseguem ver a imagem? Sim, consigo. Pra mim tá embaçado. Beleza. Tá embaçado? Agora, Assim Tá tá melhor? embaçado. É porque a letra dela é muito feia. é porque tá Não é embaçado mesmo, acho internet. que é internet. Peraí. Tá Ela tá desembaçando, melhorando. tá melhorando. É Foi, porque eu não foi. tô mexendo mais, tá? Tá, beleza. Então nós temos aqui os valores da tabela, que são os mesmos que passou. Então, são os mesmos que o seu, na verdade. É o mesmo que caiu na sua prova, Maria. É o mesmo que caiu na sua prova. Então, vamos analisar o que a Valesca colocou como análise. Podemos analisar que tanto a média móvel da lista de IPC e quanto para a lista da população, os valores sobem gradativamente. Isso é possível observar na tabela de média móvel de IPC e pelo daqui, onde podemos observar que praticamente o IPC sobe 5 a cada ano, já a população sobe 2,1 para cada ano. Isso ela está analisando os graus de subida. Aqui está subindo de 5 em 5, aqui está subindo de 2 em 2, aqui está subindo de 2 em 2. 2,1 na verdade, mas tudo bem. Já, já, já no ajuste exponencial, podemos analisar que mantém um padrão com aumento entre 1 e 2 para IPC, que é isso aqui. Você está aumentando de 1 ou para 2.
e 3,4 para a população. Ou seja, está variando tá variando de 3 ou 4 pontos para a população. Aí onde você está pedindo previsão, né? Tivemos uma previsão de 2025 de 2000, tá, de, 2000, deixa eu ver, de 210 para IPC e 223,9 para a população. E aí tem outro negócio. Peraí, que agora eu não identifiquei a letra. Utilizado o ajuste exponencial. Tá. Então, vamos lá. Voltando para cá. Tá todo mundo conseguindo ver? Aqui sem ficar bagunçado? Pessoal? Só, Ou sim, olha, Ah, só não estou beleza. conseguindo entender o que você está explicando. Não, eu só li o que a Valesca colocou mesmo. Ah, tá. Eu só estava lendo o que a Valesca colocou. Bom, vamos lá. Na análise, o que que a gente pode pegar? Ela deu a tabela É, de anos, a tabela de deixa eu IPC e a perguntar tabela de população, correto? deixa eu te perguntar uma coisa. Se ali Hum, na prova ela está pedindo só que você fizesse dois cálculos, por que aí tem um monte de tabela, um monte de coluna uma atrás da outra? é Aqui por teria que conta ter que no exercício. um, dois, três, teria que ter quatro só? Não, então, é porque. O que que ela fez aqui? Ela colocou a tabela de anos, a tabela do IPC, como está no exercício, e a tabela de população, que está no exercício, correto? Então, essas três aqui estão no exercício. O resto é tudo. O resto é tudo que ela fez. Então, ela fez de média móvel para IPC Né? e para população. Isso foi o que ela fez. Se Ah, tá. você, se você quisesse só colocar só os valores de média móvel e tal, pode ser, não tem problema. Ah, tá bom, então. É que ela colocou todas as tabelas assim, desse jeito. Mas foi escolha dela. Se você não quiser fazer, tudo bem, não tem problema. Ok? Sim, eu não vou Tá. fazer, vou fazer da forma muito simples. Não, tudo bem, sem problema. Bom, partindo para a análise. No exercício, ela pediu para analisar o ajuste exponencial e a média móvel. O que que a gente pode colocar na análise? A gente analisa que, por exemplo, nas médias móveis de IPC e para a população, a gente vê um aumento. Começa em algum número que eu não consigo identificar aqui, mas você consegue ver que está aumentando de 100, tá, enfim, uns 150 e vai aumentando. De 150 vai para 155, 160, 165, 170, 175 e assim por diante até 210. Ou seja, a gente consegue observar que a média móvel para o IPC ele aumenta de 5 em 5 anos, ok? Então, isso é o que a gente consegue observar aqui, que ele aumenta de 5 em 5 anos a média móvel do IPC. A média móvel da população, ele vai aumentando em dois, ele vai subindo de 2 em 2 para cada ano. Então, em 2011, ficou em 198,7, aí aumentou para 208, 202,9, né, 200,8, 202,9, 205 aqui, 207,1, 209,2 e assim por diante, até chegar em 2023. No caso, deveria chegar em 2024, mas tudo bem. Ela fez errado aqui, mas beleza. Acho que ela só esqueceu só de colocar aqui, mas tudo bem.
Entendeu? Vai seguindo essa mesma linha. Porque só está dizendo assim, aumentou, analisando a média móvel do IPC da população, aumentou para o IPC de 5 em 5 e para a população de 2 em 2. 2,1 na verdade, mas pode colocar 2 em 2. Entendeu? E para o ajuste exponencial, ele aumenta de entre 1 e 2 para o IPC, ou seja, o ajuste exponencial ele vai de 147, ele vai para 151, 155, 160, que na verdade ele aumenta de 3 ou 4, ele aumenta de 3 ou 4 para cada ano. Então é meio que uma variação aqui nesse caso. Entendeu mais ou menos? E aqui para a população ele aumenta de 1 ou 2, que vai de 196,6 para 197, 199, 201 e assim por diante. E assim por diante. Entendeu? Essa é a análise. É só você dizendo, e quanto que está aumentando daqui para cá? Da média móvel está aumentando de quantos em quantos anos? Está aumentando de 5 em 5. A outra média móvel está aumentando de 2 em 2. O exponencial está aumentando de 3 ou 4. E o outro ajuste exponencial está aumentando de 1 ou 2 para cada ano. Entendeu? E só dá um toquezinho para os valores aqui da previsão de 2025 que ela colocou. Entendeu mais ou menos? Alô? Mais ou menos. Depois eu vou rever a gravação. Ah, tá. Eu entendi. Mas, em resumo, Mari... Oi? Fala, Jorge. Falando um pouquinho entendendo. Ah, tá. Mas, em resumo, Maria, é o seguinte, em resumo real disso aqui, ela só está dizendo de quanto em quanto aumentou ao decorrer dos anos. E se, por exemplo, em tal ano houve uma queda, ou que assim, vamos supor que 160, vamos supor que nem o que eu tinha, que nem o que eu estava fazendo aqui. Deixa eu voltar para o que eu estava fazendo aqui. Analisando isso aqui, vamos supor que, vamos supor aqui, que aqui ficou 145 e 150. Vamos supor que aqui ficou 100 como eu posso dizer, 40. Vai, 140. Então, você poderia dizer na sua análise que, de, de 200, em 2010 a 2011, estava crescendo, porém, em 2012 houve uma queda. Só que de 2013 em diante continuou subindo. Coisas pontuais, assim, se fosse rolar uma sazonalidade, entendeu? Entre isso aqui. Em resumo, é só ela dizendo assim, na alocagem de média móvel, está aumentando de quanto em quantos anos, ou daqui, na análise normal, das dados normais, é você apontar que aqui diminuiu, se um ano aumentou, se ficou numa progressão de aumento, entendeu? Mais ou menos assim, 0,2. Qualquer coisa, Maria, tenta refazer a prova e aí eu dou uma olhada na análise e eu te passo até a minha própria análise que eu fiz, eu faço uma outra mais detalhada baseada na sua prova, entendeu? Se você quiser, claro. Beleza. Valeu. Beleza. Mas aí eu só vou pedir para você me dar uma foto realmente do exercício completo, porque a foto que tu me entregou tá meio cortado as informações. Então, eu só queria só uma completa para eu fazer mesmo. Aí eu faria no Excel mesmo. Faria no Excel porque fica mais bonitinho fazer no Excel. Beleza, eu Ok? vou ver se eu tenho, porque essa daí eu tirei na hora da prova. Então, vou ver se eu Não, tenho. você pegou a prova de novo, então não deve ter problema. Aí eu coloco aqui no grupo depois como ficaria um exemplo. Aí depois é só vocês fazerem de novo, darem um exemplo, darem uma olhadinha, ok? É verdade, ela entregou a prova, eu tinha até esquecido. É. E aí, tu deixou comigo, você lembra? Tá aqui na minha mão, inclusive.
Você manda depois foto, então. É, Manda para ele agora. beleza. Aí vamos agora para o ajuste exponencial. O ajuste exponencial pode assustar um pouco, mas no final é tranquilinho também. É só dar uma relaxada e pensar um pouquinho que está tranquilo. Então, o ajuste exponencial. A gente vai deixar a primeira linha sem nada. Isso é básico. Não importa assim. É ajuste exponencial. Primeira linha não vai ter nenhuma informação, ou seja, não vai ter nada aqui dentro, nada. E na segunda linha, você vai repetir a informação dessa linha aqui da primeira linha de população. Ou seja, vai ficar assim no primeiro momento. Eita, peraí. Num primeiro momento, ela fica desse jeito, o ajuste exponencial. Primeira linha não tem nada, e a segunda linha vai ter a primeira informação da linha que você está estudando. No caso, a gente está estudando, nesse exemplo, a população. Ok? Acho que aqui não tem, acho que aqui não tem erro. E agora vamos para a fórmula. A fórmula é meio punk, mas é tranquilinha depois no final. Como vai ficar? Tá. As A fotos já estão primeira. lá, vê se... Oi? As fotos já estão lá no grupo, vê se ficou boa depois. Tá bem, beleza. Tá, beleza, dá uma olhada lá. Então, como vai ficar a primeira fórmula? Vai ficar 1 menos 0,5 vezes o valor de cima, 1.000, mais, isso aqui fecha parênteses aqui, mais 0,5 vezes 2002. Deixa aqui. E só para eu colocar esse 0,5, ele vem do W. Vem do W, ou seja, o W é igual a 0,5. Se ali fosse o W igual a 0,7, a fórmula ficaria 0,7 aqui, 0,7 aqui. Mas acho que ela não vai colocar, porque ela não fez isso também na prova, então acho que vai ser assim, mais ou menos. Ok? Eu vou dar uma paradinha na fórmula para vocês verem a fórmula e vocês perguntarem aqui. Olhando essa fórmula aqui, vocês entenderam ela? Com esses valores aqui? Esse primeiro valor aí veio de onde? Esse aqui? 0,1,0,5. Ah, esse aqui? Tô É. falando? Não, isso aqui é da fórmula padrão. Ah, tá. Isso aqui é da fórmula padrão, que é 1 menos 0,5, que seria Aí, 0,5. 0,5 ali também. Hã? E esse aqui também? 0,5. Então, ele vem do W, que vai dar no exercício. Tá. Que nem aqui. Se você ver aqui no cantinho, bem aqui no canto, aqui na imagem, bem aqui onde está meu mouse, bem aqui no cantinho, está escrito W igual a 0,5, que também vai ser igual à prova, porque ela não vai dificultar nesse ponto, acho que não. Ela não dificultaria isso aqui. Tá. Ou seja, aqui no cantinho tem um 0,5, tem um W igual a 0,5. Então é daí que vem esse valor, esse 0,5 aqui. Ok? É daqui que vem isso aqui. Ok? Uhum.
Beleza. Agora eu vou partir para a próxima parte disso aqui. Deixa eu só calcular isso aqui para ver quanto é que é. É 0,5 vezes 1001, tá? Mais 0,5 vezes 2002. Parênteses. Tá, deu isso aqui. Beleza. Beleza. Então, essa fórmula, o que eu estou dizendo é que esta fórmula aqui é igual a isso aqui. Beleza. Deixa eu só tirar aqui esse minho aqui para ficar mais estranho. Então, agora eu vou partir para a próxima parte aqui. Eu já vou colocar direto, que não vai mudar muito, né? 0,5, que é o complementar daqui dessa fórmula aqui, vezes 1,501,5 mais 0,5 vezes 3003. Agora, olhando isso aqui, vocês estão entendendo essa fórmula aqui? Que eu escrevi aqui? Por enquanto, sim. Maria, conseguiu entender? Eu entendi, eu só não entendi por que você não utilizou os outros valores. Vai colocar ainda? Ah, tá falando desse aqui de baixo? Não, eu tô falando do 2002 aí, o 2004. Você só pegou o resultado e fez com 2003. Ah, não, é porque essa é a fórmula. O que que eu estou dizendo aqui? Olha, vamos olhar aqui de cima. O W é 0,5. Então, eu estou pegando o complementar de 0,5, que é 0,5, e eu estou multiplicando pelo valor de cima, por este valor aqui. Por este valor aqui. E depois eu estou somando 0,5, que é o W, com o valor, com o valor anterior dessa linha. Ou seja, eu estou pegando este aqui. Entendeu? Então, aqui eu uso, para esse aqui, eu uso o valor que está em cima da linha da algebra exponencial, tanto que eu fiz a mesma coisa aqui no de baixo. E depois eu estou pegando o valor da linha, o valor dessa coluna anterior, que é o 2002. Entendeu? Por isso que o 2002 veio, por isso que o 2002 veio, por isso que o 2002 veio para cá. Ah, tá bom. Então, o valor da linha anterior a ela. Entendeu? É que nem aqui. Eu peguei 0,5 do valor anterior de cima, que é isso aqui, que é o 1501,5, e aí depois eu estou somando com a multiplicação de 0,5 com o valor, peraí, com o valor dessa linha anterior, que é o 2003. Entendeu? Sim, agora entendi. Entendeu? E em si é isso a fórmula. Aí eu repetiria isso para todos, no caso. E aqui vai dar. Vou ter que calcular para todos, né? Então, eu vou calcular aqui no meu celular, porque fica mais fácil aqui. A não ser que vocês queiram que eu calcule aqui na calculadora do computador. Sim. Sim, eu quero que você calcule no computador ou não pode, ou sim pode calcular em off. No computador, quando tiver a fórmula do cálculo certinho, essa fácil. Coordenador. Hã? Não entendi, não entendi, Jorge.
Sim, faz aí na calculadora do computador pra gente ver. Ah, tá, no computador, beleza. Então, vamos pegar, abre parênteses, 0,5 vezes o valor anterior, que é 1, que é 1.501,5, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 0,5 vezes o valor da nossa linha anterior a ela na coluna, na coluna que a gente está estudando, que é o 2003. 3003. Fecha parênteses. Beleza. Então, isso é igual a este valor aqui, que já foi calculado aqui, na verdade, mas tudo bem. Ou seja, o valor deu 2.252,25. Então, a gente vai pegar este valor aqui, vamos multiplicá-lo por 0,5, vamos somar. Vai ter vamos pegar isso aqui, vamos somá-lo por 0,5 vezes o valor dessa linha, o valor dessa linha aqui anterior, 2004. É 4004, na verdade. 2004, fecha parênteses, deu isso aqui. Então, a gente coloca aqui este valor aqui. E agora vamos pegar este valor aqui, vamos multiplicá-lo com 0,5, beleza? Mais 0,5 vezes valor da linha, pega na coluna principal para cá. Então, é 5.005. 5.005. Fica aqui, soma, vai dar este valor aqui. Quando deu este valor aqui, eu já arredondava, tá? Eu já começava a arredondar. Então, aqui ficaria só assim. Se fosse comigo, colocando na prova, ficaria assim, só arredondando ele aqui. Porque senão vai ficar aumentando gigantescamente esse valor. Então, aqui eu já arredondava. Ela não acho que deu problema, porque o importante é só isso aqui. As casas decimais extras não vai importar tanto. Não importa tanto as casas decimais. Multiplica por 0,5 mais 0,5 vezes valor da coluna anterior. 6.006. 6.006. Fecha parênteses. Vem para cá. Este valor aqui. Vem para cá. E aqui eu já arredondava para ficar 5.036,28. Beleza. Entenderam aqui como funciona? Eu só não coloquei a fórmula para ficar mais prático assim. Que a fórmula não vai mudar, é só seguir a mesma linha. Entenderam? É, Alô? sim, Alô, pessoal? ouvindo? Tá Se ouvindo? estiverem falando, eu não estou escutando. Oi? Tá me ouvindo? É ainda, é um pouquinho. Conseguiu pegar ou não? Sim, entendi. Entendeu? Sim. Maria, você entendeu? Você está mutado.
Ai, Sim. Jorge, já respondendo, eu consigo ver tranquilo aqui a folha de cola. A prova aqui, ficou tranquilo. Entendi, sim. Ah, você disse sim? Beleza. Bom, e um outro tópico. Na prova, ela pediu a previsão para 2025. Eu vou fazer uma previsãozinha para 2017, vai. Isso ela só pediu para exponencial, mas para média móvel funciona da mesma forma. É que no caso, média móvel não vai funcionar, mas tudo bem. Então, a exponencial a gente vai fazer. Como que vai funcionar a previsão para a exponencial? Vai ficar 0,5 vezes o, e- este valor aqui, anterior, mais 0,5 multiplicado pelo valor aqui, que é 7.007. 7.007. Que vai ser igual deixa eu só calcular aqui. Então, tem esse aqui, multiplica por 0,5, mas aqui, mais, abre parênteses, 0,5, desculpa, 0,5 multiplica por 7.007. Fecha parênteses, bom, aqui. Olha isso aqui, como eu falei, eu simplifico e fica assim. Então, assim ficaria a previsão. Não muda, o conceito é só você substituir os valores por de cima. Não muda tanto. Entenderam? Então, assim ficaria a previsão para 2017. Não, ou não tem como fazer para a média móvel, porque a fórmula da média móvel exige que tenha um dado aqui em si, tenha um dado aqui. Então, não teria como fazer uma previsão com isso aqui. Ok? Beleza. Acabou esse daí? Beleza. Acabou. Esse exemplo assim foi o que eu fiz aqui foi aqui que eu fiz aqui as pressas, mas em si é isso. O resto é tudo que eu passei nas atividades anteriores. Tirando, que eu já vou até aproveitar aqui. Peraí que não apareceu. Eu só vou resetar a página aqui. Peraí. É, revisão, prova da Valesca, foto. Não, não. Revisão, prova 1 e 2, tá? Aqui. Tirando essa fórmula aqui, ou seja, tirando a questão 4 é o que não vai ser usado, tá? A questão 4 a gente não vai fazer. Não vai cair na prova isso daí. É, eu tinha feito porque eu achei que a professora tinha cortado que não ia cair teste de hipótese com variância conhecida, mas como só vai cair desconhecida, fica mais fácil. Então, em si, não vai cair. Não vai cair a questão 4 que eu tinha feito no vídeo. Não vai cair ela, Tá ok? bom. Então a 4 não vai Só cair. vai cair, o 4 não vai cair. Só vai cair das 5, só vai cair das 5 que eu fiz aqui, das 5 em diante que eu fiz, ok? Eu tinha me precipitado na outra. Beleza, melhor ainda. Uhum. Por isso que eu falei, a prova, no caso que você tinha dificuldade, acho que se não me engano, tinha dificuldade em identificar qual que você ia usar e tal, não tem problema. Falou de média, só verifica se é desconhecida, provavelmente vai ser, porque só tem esse assunto mesmo. E aí você só vai fazer a fórmula daqui. Essa fórmula aqui e mexer na tabela daqui. Entendeu? Aí é só você seguir esses passos aqui que eu fiz para unilateral, unicaudal e tal, que é tranquilinho. Que é tranquilinho, então. Então a única da prova que não vai Pegou? cair é a 4. O resto vai cair tudo. Vai cair tudo que eu passei. Tá bom. Então, resumo, caiu média, é a fórmula aqui.
caiu variância, aquela fórmula lá da variância que eu passei da proporção também. Então, é bem escalado para você ver as informações. É tipo assim, bem certeiro. Ok? Beleza. Mas, se você quiser colocar as informações da tabelada normal, é direito seu. Nada Mas normal, não é? na regimento da professora, só vai cair da questão 5 para baixo, da 5 para baixo que eu fiz. Então a 1 a 2 Ok? também não vai cair? A 1 e 2 não. Peraí. Como assim 1 e Oh, 2? então não vai cair a 1, a 2 e a 4, é isso? 1, a 2, a 3 e a 4, é isso que não vai cair? De qual prova você está falando? Essa daí? Não é a prova. Essa daí não foi a última prova agora? Caralho, Daniel, eu tô me confundindo, porra. Não, deixa eu te falar. Agora isso aqui é o problema. Prova essa que você tá Da falando. primeira prova vai cair tudo, Maria. Da primeira prova vai cair tudo que caiu na segunda prova, que essa prova que no caso o Jorge tem, vai cair tudo, tá? Então na prova que teve Tá, aqui, tudo vai cair, ok? Tudo que tá aqui vai cair. O que eu tá, tô dessa falando, prova vai tu lembra cair daquele até. primeiro vídeo que eu... Hã? Essa última prova vai cair tudo. Sim. Mas na primeira Que da prova prova só vai anterior... cair. Fala. Da Ai, prova gente, não anterior, sei, deixa ele explicar, porra. eu tentei entender. Tá, Fala aí, Daniel. Da primeira prova tá, vai vamos cair lá. o quê? Vamos lá. Essa aqui é a segunda prova que eu estava fazendo aqui, que é a regressão e tal, a P2 que a gente fez. Tudo bem? Essa aqui é a P2, ok? Tá. Vai cair tudo que caiu aqui vai cair na outra também, ok? De porra nenhuma. Ok. Então, na P2 vai cair tudo nessa P3, beleza? Tá, Tá parecendo a Dilma Rousseff, porra. caralho. Fala da primeira prova, tô perguntando. A primeira, a de outubro, sei lá. Vai cair o quê da de outubro? Ah, Foda-se a tá. P2, a da P1. Na P1 só vai cair a 5. Só a 5 vai Tá, cair, que é essa aqui que eu tinha feito, vai cair a P1, ok? vai cair a 5 da P1 Sim, e da P2 cai tudo. exatamente. Da P1 só vai cair a 5, beleza? Foda. Mas vamos ver menos coisas, pelo menos. Quem tu consegue entender, Maria? Que foi? Consegue entender? Dá um só. Como é? Dá um aqui. Não tava prestando A atenção em primeira coisa. prova, aquela que a gente fez em outubro, a P1, só vai cair a questão 5. Ah, tá. E da segunda prova que a gente fez semana passada, vai cair todas as questões. Então bota tudo isso na sua folha de cola. Não é Seis mais fácil falar, vai questões. cair a P2 toda e mais a 5 da primeira prova? Era mais fácil. É mais fácil, mas não cobra facilidade, né? Vocês são tudo atrapalhados. Aqui, Maria, também, aqui, ó, tá formalizado. Da P1 só irá cair a questão 5 e da P2 irá cair tudo. Beleza, então. Tudo. Obrigada. Quer deixar em negrito aqui. Tudo. Foda, Tudo. pariu. Desenho no frente. É sobre isso, então. Beleza. Então bota Questão tudo isso na 5. cola do Eu vou colocar final. aqui. Você, você explicou pra gente agora a 5 da P1, não? Não, 5 da P2, mano. Não foi? É 5 da A P2. 5 da P1. P2. A 5 da P2. A da A da P1. P1, Ah, eu já expliquei. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui nesse grupo. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Então tá. Tá no grupo da P1. Tá no Tá vídeo da P1. Tá bom. é, É, tá no tá nas YouTube lá. gravações que eu fiz recentes, tá aqui. Não é essa. É É, porque no YouTube início da bota tudo reunião. lá.
Se eu não me engano, foi. Peraí, sábado 29 de novembro não faz. Foi daqui, ó. Foi do sábado. Sabe a reunião do sábado que a gente fez? Ah, tá lá no YouTube. A reunião do dia 6? Então, a do sábado de dezembro? Então, foi essa aqui, que são essas questões aqui, que tá aparecendo aqui para vocês. São essas duas aqui. No vídeo que é referente a este aqui, eu fiz as duas, mas na P3 só vai cair a da questão 5, essa daqui, ok? Só irá cair esta daqui, a questão 5. A questão 5 só irá cair esta, entendeu? Entendeu, Maria? Uhum. Beleza. Bom, Obrigada, não Daniel. ficou nenhuma dúvida dos assuntos? Não, depois a gente revê o Ah, vídeo. beleza. Então, vou parar aqui de compartilhar e eu vou Obrigada, parar viu, de Daniel? gravar também. É foda. Nada, Olha, Daniel. problema.